Olá! Hoje iremos falar sobre as máquinas que antecederam a Revolução Industrial. Pressão atmosférica. Evangelista Torricelli foi um físico e matemático italiano nascido em Faenza. Conviveu cerca de 3 meses com Galileu Galilei, que o convenceu sobre a importância do chamado método científico, que é provar teorias por meio de experimentações. Em 1643, Torricelli conseguiu determinar a medida da pressão atmosférica ao nível do mar. Pressão atmosférica é a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície terrestre. Essa pressão muda conforme a variação de altitude. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão, e quanto menor a altitude, maior a pressão. Para provar essa teoria, Evangelista encheu um tubo de 1,20 metros de comprimento com mercúrio e mergulhou o tubo em um recipiente também com mercúrio. Logo depois, notou que o mercúrio descia um pouco, se estabilizando a mais ou menos 76 centímetros acima da superfície. Por fim, com essa experiência, constatou-se que ao nível do mar, 1 atm é a pressão equivalente exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, onde a gravidade é igual a 9,8 massa por segundo quadrado. Veja a fórmula abaixo. Essa mesma experiência de Torricelli, em 1643, provou a possibilidade de criar um vácuo, como mostra a imagem. Vácuo é definido como espaço absolutamente desprovido de matéria. Otto von Guericke nasceu em Magdeburgo, na Alemanha. Ele defendia a ideia da existência do vácuo, contrariando filósofos da antiguidade. Em 1650, criou a primeira bomba d'água manual a vácuo. Quando se trabalha a ação da bomba, um lado da câmara se expande e puxa o ar do outro lado no seu interior. A câmara em seguida fecha-se e o ar é esgotado. Essa bomba podia esvaziar um barril cheio de água, requerendo o esforço de 2 pessoas. Com os princípios dessa bomba, Guericke mais para frente, em 1654, realizou a experiência dos hemisférios de Magdeburgo. Ele utilizou uma esfera oca, formada por 2 hemisférios metálicos que se encaixavam perfeitamente. Ao remover o ar com a bomba de sucção do interior da esfera, os hemisférios se mantinham unidos. E assim eram necessários 8 parelhas de cavalos de cada lado para separá-las. Guericke conseguiu relacionar todos esses fenômenos à pressão exercida pela atmosfera. Denis Papin foi um físico e inventor francês que deu início ao estudo da máquina a vapor. Adgester, marmita de Papin, apresentada em 1679, que precedeu a invenção da autoclave e da panela de pressão. A marmita é constituída por um cilindro de ferro assente sobre uma base circular perfurada na parte superior. O cilindro possui uma pequena porta frontal para a introdução do combustível. No interior do cilindro de ferro existe outro cilindro designado por marmita ou digestor de Papin, que está hermeticamente fechado por uma tampa circular. Este dispositivo destina-se a aquecer água a temperaturas acima do seu ponto de ebulição, a pressão ambiente, antecessor da autoclave e da panela de pressão. Denis Papin, criador da então marmita percussora da pressão. Papin sabia do perigo de aquecer água em um recipiente fechado, pois a força exercida pelo vapor aquecido poderia explodir o recipiente. Papin criou uma válvula de segurança que permitia o escape de parte desse vapor, evitando que a pressão passasse de certo valor limite, assim evitando a explosão. Em 1698, na Inglaterra, surgiu a primeira máquina a vapor de interesse industrial inventada por Thomas Savery, um engenheiro militar e mecânico inglês. Savery utilizou uma máquina a vapor pela primeira vez para retirar as águas dos poços nas minas. Devido à grande demanda de carvão mineral na Inglaterra, os mineiros eram obrigados a escavarem cada vez mais fundo atrás de carvão, o que causou infiltrações de água nas minas. Seu motor foi um método revolucionário de bombeamento de água que resolveu o problema de drenagem nas minas.
No vídeo seguinte, é possível entender o funcionamento da máquina de Savory. A máquina funcionava assim. A caldeira, com água fervente, produzia o vapor que era direcionado a um cilindro através de válvulas manuais. A primeira válvula era fechada para que o vapor sob pressão ficasse no cilindro. Então o cilindro era pulverizado com água fria na parte externa para diminuir a temperatura, condensar o vapor e diminuir a pressão interna, criando um vácuo parcial, a ideia de popping. Com a abertura da segunda válvula, a diferença de pressão fazia com que a pressão atmosférica empurrasse a água para dentro do cilindro. Então essa segunda válvula era fechada e a primeira e a terceira válvula eram abertas, para colocar vapor dentro do cilindro novamente e empurrar a água para fora da mina, completando o ciclo da bomba. Thomas Newcomen foi um ferreiro e engenheiro britânico nascido em Portsmouth em 1664. Um problema constante, como já citado, eram as enchentes nas minas, que davam prejuízo aos proprietários e paralisavam os trabalhos. Para tentar diminuir essas ocorrências, Savory havia desenvolvido sua máquina e Newcomen havia sido contratado para forjar o motor. Com a ajuda de John Cawley, melhoraram o projeto, adaptaram a máquina de Savory para que ela trabalhasse com pressão menor o que diminuía os riscos de acidentes e também permitia levar maiores quantidades de água e carga. E com os avanços na confecção de peças metálicas, foi permitido que algumas importantes inovações fossem introduzidas neste sistema. Foi o primeiro dispositivo prático a aproveitar o vapor para produzir trabalho mecânico. Na máquina de Savory, havia uma caldeira que, ao ser aquecida, produzia vapor. Newcomen acrescentou um sistema de cilindro e pistão. Ao empurrar o pistão para cima, o vapor provoca a elevação de um dos braços da balança e, consequentemente, a descida do outro. O resfriamento do cilindro causa a descida do pistão devido à diferença de pressão gerada. O motor é operado pelo vapor de condensação, introduzido no cilindro, criando assim um vácuo parcial, permitindo que a pressão atmosférica empurre o pistão para dentro do cilindro. E então patentearam o motor a vapor ou máquina atmosférica em 1712. A máquina, além de ser usada na retirada da água das minas, era também usada em zonas pantanosas e para fornecer água às cidades. Em 1717, Humphrey Potter criou um dispositivo capaz de realizar automaticamente a tarefa de levar cargas na máquina de Newcomen, aproveitando o próprio movimento do sistema. Em 1763, James Watt, engenheiro mecânico e inventor, trabalhava na manutenção de instrumentos científicos na Universidade de Glasgow, onde conheceu Joseph Black. Lá, teve acesso à máquina de Newcomen e percebeu que ela usava energia de forma ineficiente e perdia grande quantidade de calor, causados pelo aquecimento e resfriamento do pistão, e a partir dos estudos de Black, idealizou uma máquina de sistema duplo de cilindro e pistão. Quando um dos cilindros fosse aquecido, o pistão correspondente seria empurrado para cima e um sistema de engrenagem se encarregaria de abaixar o outro braço e o pistão que movimentaria uma roda acoplada a eles. Em vez de resfriar o cilindro, o vapor quente seria conduzido ao outro cilindro, onde ocorreria a sua condensação. Com este aprimoramento, a máquina de Newcomen teve ganho de 50% de rendimento e aumentou em 70% a economia do uso do carvão. Além da separação entre fonte quente e fonte fria, o engenheiro escocês desenvolveu também uma válvula constituída de duas esferas que, ao girarem, provocavam a abertura da válvula de escape final da máquina, o que permitia controlar a velocidade do sistema. A máquina foi patenteada em 1769. James Watt inventou um procedimento onde o pistão se movia para frente e para trás em um motor, podendo mover um volante giratório. Engrenagens planetárias têm a função de atuar como uma caixa de redução. Significa que esta engrenagem capta a velocidade alta do motor e a converte em um grande torque, garantindo o melhor funcionamento da máquina. Segundo Linvander, 1983, as transmissões mecânicas por engrenagens planetárias foram aplicadas na indústria em 1781, quando James Watt inventou um sistema composto por um pião-sol e uma engrenagem planeta para uma de suas máquinas. O pião-sol
está localizado no centro do mecanismo e está em contato com vários planetas que orbitam em torno dele. Os planetas são montados em um suporte denominado trem planetário, que pode ser fixo ou rotativo. A máquina a vapor utiliza material combustível como carvão para obter vapor d'água, que é mantido sob pressão e tem sua força utilizada para pôr em movimento o embolo ou pistão. Em quase todas as máquinas a vapor, o movimento retilíneo alternado do embolo se transforma em circular contínuo do eixo motor mediante de uma manivela, muito visível e característico nas antigas locomotivas por estar articulado diretamente sobre as rodas. Melhorias posteriores introduzidas pela máquina de Watt incluíram um arranjo de válvulas que poderiam alternadamente admitir vapor de baixa pressão ao cilindro e conectar-se com o condensador, o pistão de ação dupla.